Vamos então conectar com o nosso coração, com a nossa respiração. Sentar com a coluna o mais vertical possível, na ponta da cadeira, com as mãos sobre os joelhos. Vamos trazer toda a nossa consciência a este momento, a este aqui e agora. Vamos observar o nosso corpo, o movimento da nossa respiração. Sentir o espaço que ocupamos. E vamos relaxar neste presente. Vamos soltar todas as tensões. Vamos agradecer este dia de vida, com todas as suas realizações, com tudo o que aconteceu. Vamos soltar todos esses momentos da nossa mente, com gratidão, com amor. Vamos trazer mais consciência para a respiração, sentir a temperatura do ar, vamos sentir como é bom respirar, sentir o prazer na respiração. Vamos enviar muito amor a nós próprios. Sentir gratidão pela vida que temos, pelo nosso corpo, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos e tudo aquilo que intencionamos. Vamos trazer mais consciência à respiração e vamos iniciar a respiração da mente natural em 4 tempos, cada um ao seu ritmo. Vamos expirar todo o ar e vamos iniciar juntas a partir de agora. Não ouço nada. Não ouço, eu não consigo ouvir nada. Então, Estamos a fazer a respiração. Fazemos um último ciclo.
E retornamos a uma respiração normal. Continuamos focados no nosso coração e vamos visualizar um ponto de luz branca no centro do coração que se expande a cada expiração, preenchendo-nos com essa luz, com esse amor. E vamos visualizar que do centro do coração se projetam dois feixes de luz, um em direção ao coração do céu e outro em direção ao coração da terra, formando essa ponte entre dimensões, um grande túnel de luz ao nosso redor. E vamos sentir as bênçãos do coração do céu, do coração do Pai, essa força de viver, esse calor, esse fogo universal que desce sobre nós, que nos abençoa, que nos impulsiona para a vida. Vamos sentir a nossa conexão com o coração da Terra, sentir-nos bem enraizados no seu coração de cristal, esse grande octaedro. E vamos receber da Terra o seu amor, a sua nutrição, a força de todos os elementos da Terra, a sua abundância, a sua exuberância, a sua força da natureza, que nos oferece tudo aquilo que necessitamos para nos realizarmos aqui e agora na Terra. Sentimos as bênçãos a fluir até nós e a convergirem com essas frequências do coração do céu. E imaginamos que no centro do nosso coração essas duas energias se fundem e pulsam, aumentando essa luz ao nosso redor, esse túnel, esse pilar, essa ponte de luz. E trazemos para o nosso coração a imagem do planeta Terra, com a sua ponte circumpolar de arco-íris, ativando hoje essa imagem no nosso coração, unindo o nosso coração e o nosso ser com essa imagem da Terra e sentindo que nós e a Terra somos uma só mente, um só coração. E desde esse centro do coração, ancoramos a prece às 7 direções galácticas, para que reverbere em nós e para todos os seres em todo o mundo, agora. Desde a casa esta luz, que a sabedoria se abre em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com clareza. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos aquilo que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos dos frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem os povos das estrelas e os nossos antepassados, que as suas bênçãos cheguem até nós, agora. Da casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com as suas harmonias, para que a paz prevaleça na Terra.
desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça com luz e amor mútuo. Ayum Hunapku Evamaya Emaho. Ayum Hunapku Evamaya Emaho. Ayum Hunapku Evamaya Emaho. Salva a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica em paz. Aho. Gratidão, gratidão, gratidão. Amor, amor. Inspira, retorna. Vamos dar aqui então início à nossa partilha desta onda do enlaçador de mundos, magnético branco, a segunda onda do castelo branco. Traz este poder do refinamento, da morte, do igualar. Então, Tita, se calhar então inicias, não é? Com o pulsar Uhum. e as torres Sim. e os portais de entrada e saída. Ahm, no meu sentir, o enlaçador, que é aquilo que eu sou, faz um pouco a união dos diferentes mundos, não é? E vem aqui trazer convida-nos a fazer esse abraço entre tudo o que é diferente, o presente, o futuro, o presente, o passado, e traz esse canal para fazer, para ele conseguir fazer isso, ele tem que estar desapegado, e desapegado não é separado, é inteiro, mas sem estar com vínculos àquilo que é mais material, ao medo, ao controle, que é o desafio dele, ou seja, que é ele conseguir, através do questionamento do guerreiro, trazer à tona todos esses medos que ele tem, de não conseguir, de não ser claro, não ser entendido. Pronto, ele traz essa parte de comunhão, de trazer essa comunhão com algo que é diferente e que é desconhecido para ele. E, e ele consegue fazer essa ponte entre os mundos através do coração aberto, porque se ele não tiver medo e se ele tiver confiança nele próprio, ele consegue abraçar sem julgamento aquilo que vem, e sabe que aquilo que vem ele está preparado para o conseguir fazer. E além de estar preparado, também é uma mais-valia para a sua evolução. Então, para isso tem o Caminhante do Céu, que vai ajudar a fazer essa travessia, a explorar e a estar muito presente no momento. E a águia vai empoderá-lo nos momentos que ele necessita para ter uma visão maior, para conseguir alcançar a mente mais clara e pronto, para conseguir fazer essa conexão. Este é o portal de entrada da onda, não é? E fazendo aqui o pulsar com o coração, como eu disse há bocado, que é indo à torre, à primeira torre, que é o cão, aqui no empoderamento. Se o cão vai convidá-la a estar mais aberto para si próprio e para o outro, não é? E essa abertura faz através da conexão ao espelho, conectando sempre que o espelho vai nos trazer um caminho do inverso. É como se nós
conhecêssemos o nosso interior através da interpretação e da visualização do nosso exterior. E estando abertos a isso, nós conseguimos avançar com mais confiança e percebendo que nós somos os responsáveis do nosso próprio caminho e das nossas próprias escolhas em cada momento. E essas escolhas, conscientes ou não, trazem-nos essa sabedoria que depois nós conseguimos canalizar através do coração para nós iluminarmos o nosso interior. E isso é o que o Sol vem aqui trazer. O Sol traz essa capacidade de iluminar, mas a iluminação tem que ser de uma forma não pode ser demasiada quantidade de luz, porque senão a gente só vê a sombra quando estamos muito próximo dele, não é? Portanto, não ter aquela ansiedade de estar a viver num futuro em que nós queremos que tudo seja rápido, ok? Portanto, respeitar o nosso caminho e a nossa forma de estar e o nosso trajeto é o que o Sol nos vem dizer. Essa iluminação tem que partir de dentro para fora e não é com pressa, é com o timing que é necessário ao caminho do humano. O humano faz um caminho dentro do seu timing, dentro de um canal de tempo que não é igual ao canal das estrelas e que não é igual ao canal dos planetas, que não é, ok? É um tempo específico da sua vivência, da sua existência, que é muito pequeno em relação a todos os outros canais de tempo e as outras linhas de tempo que ocorrem com outros corpos celestes de maior dimensão e de maior consciência. Então, aqui o macaco do cão, do cachorro, vem, é a força oculta que vem trazer a inocência, vem trazer a leveza, vem trazer a característica de não estar demasiado apegado a várias sensações que, tal como os cachorros amam os seus donos, eles são codependentes do dono, ok? E aqui o cachorro vem nos dizer exatamente isso, é que não é para gostar de alguém, não é preciso estar codependente dele, não é? Porque pode trazer a liberdade de um amor incondicional, não do amor condicional e cheio de amarras que nos traz. É mais a abertura para aquilo que nós viemos aprender de um modo coletivo, que é aprender a respeitar, a amar o outro tal como ele é, nas suas diferentes facetas, mesmo que a gente não concorde com aquilo que ele diz, é outro ponto de vista, é outra forma de estar, e cada um tem uma função, todos nós temos uma função e uma frequência diferente, que devemos vibrar ao longo de todas as nossas experiências de vida. E então aqui a lua vem trazer exatamente esse empoderamento ao cachorro, que é a força análoga, e que lhe vai trazer a estabilidade das emoções, de ele conseguir não oscilar entre o muito excitante e o muito depressivo. O próprio cachorro é muito assim, não é? Porque se ele fica sem o seu dono, ele fica longe, fica depressivo, fica dependente dele. Mas quando o vê, o entusiasmo é tão grande, tão grande, tão grande, que ele fica completamente elétrico. Portanto, recebe, ele já pressente quando ele vai para chegar,
e começa logo a saltar ao pé da porta antes dele o abrir. E aqui a Lua, eu acho que vai equilibrar muito estas emoções, não fazer esta oscilação tão grande de, de emoções entre tal como a onda sinusoidal entre o máximo e o mínimo destas ondas, vai trazer maior estabilidade, maior pureza, maior equilíbrio, não é? E traz esse empoderamento mesmo, que é como vem potencializar amar de coração aberto, sem o julgamento e com muita genuinidade, tal como é a criança interior e a criança que está no início de vida, para ela é intemporal tudo, não é? E ela acha que consegue fazer tudo, não há tempo. É a pureza. Então, vamos agora à outra torre. Quem é que nos dá essa atemporalidade? É o mago. Esse mago vai trazer essa atemporalidade, vai nos dar essa capacidade de nós sermos atemporais e intemporais em todas as experiências que vivemos, porque as linhas de tempo, ainda no outro dia estávamos a falar sobre isso, as linhas de tempo são frequências específicas que nós, quando estamos na nossa vivência, podemos conectar com elas de uma forma muito simples, basta que a gente reverbere com aquela emoção que vivemos num momento atrás e conseguimos sentir e reverberar com essa situação. O interessante aqui é que este mago vai ajudar-nos a ressignificar todo esse caminho, não é? Esta refinação do ser que começa nesta onda, dentro deste castelo, que é bastante interessante, que vem aumentar de uma forma bastante elevada este refinamento do ser, porque é uma onda branca e nós estamos no castelo branco. Então, este mago vai trazer exatamente essa atemporalidade e nós percebemos que é fácil sintonizar com algo, mas para que é que, porque é que, qual é que é a mais-valia que nós sentimos quando nos sintonizamos com isso? É o ressignificar dessa frequência, dessa emoção, conseguir chegar e trazer uma visão diferente, mais ampla, mais pulsar com mais receptividade a todas as perspectivas que nos são dadas. Então, o desafio deste mago é ele encontrar o caminho que traz como a semente, não é? A semente está num solo e ela consegue ter a sensibilidade de sentir quando é que é o momento para ela brotar para fora. E aqui o mago, para estar presente, tem que ter, tem que estar, tem que estar inteiro no seu posicionamento, sentir o foco das diferentes perspectivas para conseguir ser intemporal e atemporal. Com a ajuda aqui da mão que vai trazer uma autocura e um autoconhecimento para haver um maior refinamento do ser. E o que é que traz a força análoga? A força análoga, que é a serpente, vai auxiliar que esse encantamento que ele faz, não é? Que ele, do mago, essa forma de ele conseguir visualizar as coisas,
seja mais, não seja tão etérico, não é? Seja mais terreno, mais corporal, mais sentido. Ele perceber que tem que incorporar aqui na Terra todas estas coisas, as suas experiências vividas, quer nos diferentes corpos, no corpo físico, no corpo mental e no corpo emocional. E a serpente é um animal que vê muito bem, mas ao perto. Ela não enxerga o que está longe, tem dificuldades em enxergar o que está longe, não é? Então, este mago vem também perceber que para conseguir ver, que ele tem essa capacidade de receber essas informações, não é? Já está é como se seja o terceiro da família branca, o quarto vai ser o espelho, que já está numa frequência um pouco mais alta. Ele traz essa capacidade, mas para não estar nessa forma tão etérica, a serpente traz-lhe esse chamamento para ele conseguir ver mais próximo da Terra, mais focado, mais ao seu redor. Que é a mesma coisa que a semente lhe estava a dizer, convidava para fazer o desafio, a estar mais focado neste próximo. O mago traz o aqui e agora, mas estar focado naquilo que está a acontecer nas suas proximidades, no seu envolvimento, nas suas experiências e nas suas escolhas e nas suas vivências. O cão aqui também está engraçado porque há bocado o que guiava o cão era o espelho, não é? Mas aqui também é um selo branco. O mago é guiado pelo cão e o interessante é que depois a porta de saída deste pulsar vai ser o espelho, portanto está extremamente interessante aqui a conexão e só o último que aparece são 5 da família branca. O último que aparece, que vai estar a ligar o espelho, que é o portal de saída, é o vento. Aqui a comunicação com o espírito é dada pelo vento. Portanto, o espelho, que é o espelho cósmico, que nos vai auxiliar a nós olharmos para dentro de nós, através do nosso exterior, organizarmos o nosso interior, vendo se o nosso exterior está organizado ou não, vendo se a nossa frequência interna está de acordo com aquilo que nós achamos que estamos, quando vemos do lado de fora, através da nossa vivência com o outro, como é que está toda a nossa parte interna. Se existe organização, se não existe, se existe ordem, se há desordem. É que o espelho vem aqui muito pedir ordem, vem trazer muito a conexão de estarmos muito conectados tal como diz, está aqui a conexão ao espírito, mas vem aqui muito trazer a ordem a nossa ordem interna, reconhecer se nós estamos em ordem interna ou se estamos em desordem. E também em relação ao mundo todo onde nós estamos, o nosso papel, quer no nosso trabalho, quer na nossa vivência do dia a dia, na nossa família, em tudo nós temos um papel muito importante. E é engraçado como é que às vezes nós estamos num determinado lugar e a nossa sensação é que existe um ruído grande exterior e às vezes nós sentimos que nos está a ser pedido para colocar ordem de uma determinada maneira. E como é que nós vamos colocar essa ordem? Com o coração aberto é difícil fazer, sem nos descentrarmos, sem sair do nosso centro, não é? Mas tem sido uma coisa que eu, por exemplo, tenho aprendido muito, como colocar a ordem impor, sem impor ao outro, não é? Convidando o outro a ficar na ordem também, de acordo, para ele se sentir bem, porque na realidade
muitas das vezes ele não sabe que está em desordem, não é? Através daquilo que ele visualiza de mim e dos outros é que ele começa a perceber que está em desordem, mas é difícil, porque se a pessoa não tiver essa forma de perceber essa perspectiva, ele não vai conseguir compreender essa perspectiva de reconhecer que a ordem está do lado de fora e ele vê como exemplo, e ao ver como exemplo, começa também a ficar na ordem como exemplo, não é? Ressoa com essa ordem. E aí nada se está a impor, está a sair naturalmente. Portanto, esse é que é o objetivo, de trazer a serenidade, a calma e a tranquilidade dessa ordem que possa aparecer, sem estar a ser imposta, respeitando sempre a forma do outro estar. Pronto, e depois temos aqui, como análogo do espelho, a estrela, que é aquilo que eu há pouco estava a falar. A estrela está-nos a pedir harmonia, beleza, está-nos a pedir que se encontre algo estável, encantador e muitas das vezes o espelho, como é tão abrupto, quando nós vemos alguma coisa no espelho que não gostamos, traz muito o nosso corpo emocional vem logo reagir, não é? E, se, e esta estrela vem aqui trazer exatamente isso, trazer a não reação, ok? Auxilia-nos a não reagir, mas a agir de uma forma mais harmoniosa, mais intrínseca, mais globalizante, mais enriquecedora do ambiente e da forma de estar. Quem vai empoderar aqui no oculto vai ser a noite, não é? A noite vai trazer aqui a abundância, vai-nos perguntar o que é que nós precisamos, sendo um selo transformador, um selo azul vai nos questionar aqui sobre o que é que nós precisamos para conseguirmos refletir ou traduzir aquilo que nós ainda não conhecemos melhor e que precisamos de conhecer por algum motivo, não é? Alguma coisa que nos veio surgir aqui. E a noite vai nos levar à nossa caverna interna, à nossa abundância, e trazer o nosso sonho ao de cima. O que é que nos faz feliz? O que é que, apesar da felicidade ser um momento, não é? Ser um momento, mas o que é que nos traz o nosso bem e o bem maior de todos? O que é que ela nos vem contribuir com isso, não é? Então, ajuda-nos aqui a contemplar com o espelho e com a ligação ao espírito, através da nossa respiração, traz-nos o alento ao coração, como é que nós conseguimos nos sentir cada vez melhor e termos, não é? Estarmos na posição de estarmos em presença, em, em transcendência, para nos prepararmos para o nosso voo mágico da próxima onda, não é? Que vamos entrar numa onda azul, que é uma onda de pura transformação. E entramos depois com a onda da tormenta. Ora, mas aqui a auxiliar aqui o nosso espelho, está aqui o anal da força empoderadora, força gêmea aqui do espelho, é o dragão, e o dragão traz o renascimento do ser. Portanto, eu que vim iniciar este trajeto para começar a refinar tudo o que eu preciso de olhar para mim internamente, o dragão vai me dar essa ajuda no final a dizer, pronto, olha, estás a recomeçar de uma forma, então vamos ver, vamos olhar para nós, percebermos o que é que ainda podemos transformar, já que refinamos e refletimos e contemplamos durante estes 13 dias, como é que eu agora posso passar à ação de transformar aquilo que precisa de ser transformado com grande amor e carinho. Foi o meu sentido. Gratidão, Tita, muito bom. Está alinhado também com o que eu sinto.
Uhum. E depois, sabes que eu não te quis interromper, mas isto é muito engraçado. Hum. Quando tu chegaste ao espelho, tu disseste assim: a estrela, o análogo do espelho. Meu Deus. Foi ao contrário, era o desafio. Estás a ver? Terceira vez que isto aparece. Então, há aqui alguma coisa para a gente Sim, sim. baixar sobre esta estrela e o Mas espelho. é engraçado porque eu estava a pensar que estava a dizer que era o desafio. Ah, Era disseste a análogo. antípoda, disse Analdo. Disseste. E eu depois não te quis Agora, eu interromper. estava convencida que estava a dizer que era a antípoda. Estás a ver? Por isso, então imagina. Não, é que não foi, não foste tu que disseste. Mensagem. Baixou. Mas é engraçado porque esta onda, todos aqueles que me realçaram foi o espelho, a Hum, noite, sim. a serpente, o macaco. Este- Estes apareceram muitas vezes. Realçaram-me assim, saltaram-me à Sim, vista. sim. Eu já disse a serpente Já. também. Já. Pois, é. É uma onda forte, é uma É. onda mesmo forte, é verdade. É Então, uma onda muito empoderadora. é, mas eu sinto que há aqui muita força deste espelho da ordem. Ah, ah, Muita força. Na ordem e na harmonia. é na ordem e na harmonia, é verdade, mesmo. Eu muitas vezes sou chamada a colocar ordem por causa do meu trabalho, não é? E, e agora consigo colocar em harmonia, Uhum. agora, ao fim destes Sim. anos todos, e de conhecer pronto, a lei do tempo. Antigamente eu ficava muito em desordem porque ressoava muito com o ruído Pois. externo, porque não, eu achava que eles não me estavam a ouvir e não tinha nada a ver comigo. Uhum. Agora eu sei que não tem nada a ver comigo, tem a ver com eles, porque é a forma deles estarem, é pronto. Hoje em dia, se nós repararmos, são muito poucos os miúdos que começam a fazer isso desde muito pequeninos e que quando estão assim muito ansiosos preferem estar calmos em respiração e conectados e às vezes a fazer alguns jogos assim mais concentrados e conectados do que estar pronto, o que eu sinto é que eles parece que têm receio de se conectarem com eles. Eles não sabem, não estão habituados, não conhecem. Então é um desconhecido, cá está, Sim, que é o sim. lançador. Eles não conseguem fazer a ponte entre o que não conhecem e aquilo que conhecem. Pois. Né? É como nós aqui. É exatamente assim. Sim, Eles numa escala mais pequenina, não é? sim, sim. Mas nós numa escala maior quando estamos a É, encontrar coisas da nossa vida, não é? é Que é a verdade. mesma coisa também. Olha, eu como o Icar ainda não entrou, não sei se ele vai entrar, eu vou ler os azuis. Uhum, E eu voltei a ter aqui, quando fiz o desenho, a olhar muito outra vez para os antípodas. uhum, Portanto, eles chamaram muita atenção outra vez nesta sim, onda. E há aqui este jogo entre a onda antípoda, que é a do guerreiro, e a oculta, uhum, que é a noite. Então são ondas análogas uhum, novamente a fazer este jogo. uhum, E aqui em relação ao enlaçador, pronto, ele abre este caminho, 13 dias, e tem ali como desafio o guerreiro, não é? Aquela inteligência.
para tu ires além do medo, porque o enlaçador, como tu disseste, traz esse poder da morte, não é? Então o guerreiro transcende essa morte, com inteligência, percebendo, não é? Questionando tudo. Uhum. E sem medo, ele vai avançar com essa visão elevada, com essa mente que o empodera, não é? Neste enlaçador, para trilhar os novos caminhos. E depois, com essa consciência, com essa inteligência, com essa visão elevada, o desafio nesta onda vai ser realmente a realização, não é? Colocar todo esse conhecimento em ação. Então, aqui nesta ação também podemos olhar para o tipo de ação, não é? Porque há diferentes formas de agir. Há formas de agir que constroem e outras que destroem, não é? Então, esta mão chama muito para isso, para esta questão do livre-arbítrio, que é o análogo a este humano, que vai pedir que se haja, porque está no tom da polarização, não é? Então, este é um mundo dual, este é um mundo polar, e o enlaçador, ele tenta mesmo que haja esse equilíbrio, não é? Esse enlaçar que seja assim no centro do coração, nessa ponte que une tudo, nessa equalização não dual, não é? Ele remete para o não dual, o enlaçador. Então, não num polo nem no outro, não é? Ele Uhum. estabiliza ali no neutro, e isso é que é o tal desapego, a meu ver, não é? Ele está conectado com tudo, mas ele está neutro, não é? Não está numa polaridade de aversão nem de apego, não é? Então esta mão ela vem agir, e aí é a dificuldade de agirmos nesse ponto neutro, não é? De agir para o quê? Que está ali o desafio da Terra, não é? A Terra está a pedir para a evolução. A Terra é um corpo, não é? Um planeta, se olharmos, não é? Então, esta ação remete para algo que transcende até a nossa própria humanidade, não é? No fundo. Então, e aí, quando tu ages, não é? Quando ages dessa forma neutra, não centrada no teu eu, não é? Consegues estar na neutralidade. Fazes aquilo que tem que ser feito, movido, lá está, por algo maior que tu, e este é que é o desafio, não é? Não é aquela ação só minha, é uma ação de entrega. Uhum. Então, hum, essa ação ela é também aqui apoiada pelo mago, não é? Que traz esse encantamento, essa forma de agir aqui e agora, com os recursos que tu tens, não é? Percebendo que tens tudo neste momento para viveres esse encantamento, não é? Então ele vai empoderar essa ação fora daquela realidade ilusória, não é? Mas no seu próprio encantamento. E isso é apoiado aqui pelo macaco rítmico. Eu até estou-me a esquecer de mudar aqui como ele está na mesma. Ele vai trazer essa leveza, não é? Uhum. Mas olhando para os desafios, ele traz esse renascimento, essa morte que tu falaste no espelho. Então, para que a gente consiga agir nessa forma cada vez mais neutra, além do nosso eu, nós temos que matar esse eu. Temos que, a cada momento, morrer aos nossos eus e ir sempre evoluindo, não é? Não ficar pegado a versões que nos limitam e estarmos sempre em constante renascimento, morte e renascimento, que acho que é isso que este dragão aqui desafia no macaco. E isso pode ser, e isso traz leveza, porque deixamos formas de ser que já não nos servem, não é? Uhum.
E isso aproxima-nos cada vez mais da nossa verdade maior, não é? E isso aproxima-nos também a esse amor maior na forma de agir, cada vez menos só centrados em nós, não é? Na nossa forma limitada e cada vez mais leves, não é? De ter que ser, porque quando nós fazemos, é aquilo que a gente, às vezes é mais fácil fazer para os outros do que fazer para mim, de agir em prol dos outros do que agir em prol de mim próprio, não é? Porque nós estamos limitados. Então, quando nós morremos para essas versões do nós, morremos para o eu, então nascemos para o todo. E isso manifesta-se, né, nesta águia aqui, que traz essa mente criativa, mas que traz esse sonho maior que a guia, não é? Esse sonho maior é algo que também transcende a própria águia, não é? Um sonho coletivo, um sonho maior. Aqui na Terra, não é? Eu vejo sempre esta serpente como ela está aqui nestes desafios, que começou ali com a Terra, e depois com o dragão, e depois com a serpente planetária, traz esta questão muito material, não é? Muito na matéria, não é? E esta expressão da matéria vai além da nossa própria matéria individual, como humanos, não é? Então, porque isto é que é o enlaçamento dos mundos, não é? De perceber que, ok, existe o nosso mundo, mas existem muitos outros. E esta águia é planetária, não é uma visão individual, é uma visão planetária. Então, esta cura, esta realização nesta onda é além da nossa forma como humanos, mas é atingida através de nós, não é? Quando nós nos desapegamos do resultado, do fruto das nossas ações. Acho que é mais isso. Nós fazemos aquilo que tem que ser feito, lá está, isso depois é o que diz a próxima onda, não é? Da azul, que é o que incorpora o branco, o azul da transformação, mas desapegados dos benefícios que possam ser só para nós. E então isso impele-nos a estar sempre a sonhar com algo maior que nos transcende também a nós, porque é para todos. E isso é empoderado, lá está mais uma vez, pelo próprio enlaçador de mundos que empodera esta águia. Então, esta mente criativa, esta visão criativa é planetária, é para o todo e é a manifestação deste próprio enlaçador que une mundos. Então, ele equaliza também esta diferença entre o eu, o outro, o mundo, o pequeno e o grande. No fundo, é tudo o mesmo, não é? Eu e a Terra somos uma só mente. Então, traz muito esta visão planetária. E eu sinto que esta é, pelo menos, a interpretação que eu faço aqui do desafio nesta onda. Não sei o que é que tu sentes, Tita e mãe, não é, em relação a isso. Se querem acrescentar mais alguma Ah, informação. eu ia só mesmo reforçar aquilo que tu disseste, porque o enlaçador é o oculto da águia e a Uhum. águia é o oculto do enlaçador. Então há aqui este jogo de empoderamento que, quando um precisa, o outro surge a dar-lhe a maior força para aquilo que é necessário, não é? Uhum. E é exatamente isso, é, é a águia com a ver a totalidade, mas desapegado da matéria, não é? Uhum. Desapegado das nossas limitações, ver para além de, Uhum. não é? Ver para além do horizonte.
e de uma forma mais ampla. É Olha, isso chegou a mesmo. águia. Águia. Peraí. Ícaro. A águia chegou na leitura da águia. Tá vendo? Boa noite a todas. Estava aqui na minha missão aqui. Sim, Então, demorei um pouquinho para entrar. Espero que a leitura esteja boa e pode continuar aí sem mais delongas. sim. Nós tínhamos aqui uma proposta. Uma proposta para mim? Sim. A Bárbara vai dizer se ela sentir. Sim. Não, no início nós, como esta onda é vossa, a Tita fez a leitura do, Do do pulsar da pulsar vida. branco, sim. E a ideia era tu fazeres o dos azuis, que é o teu pulsar, eu fazer o dos amarelos e a minha mãe fazer o dos vermelhinhos. Mas eu, entretanto, fiz aqui a leitura do pulsar azul, enquanto tu não vinhas e estávamos mesmo a falar sobre a águia. E a águia chegou. E então a minha proposta agora era tu fazeres a leitura do pulsar começando na águia para o princípio. Ou então ele de fazer os amarelinhos. Bem, depois. Frente. Hum. O que é para eu falar então? Era se querias falar do teu Ki, pronto, do teu pulsar, ou se querias falar ou se sentes de falar do pulsar amarelo, que é a estrela, o humano e o guerreiro. Bom, você consegue botar na tela aí a imagem da onda para mim, por Põe, gentileza? põe. Sim. Nós hoje estamos muito na intuição. Aham, Sim. Sim, por isso tu podes olhar, e sentir qual é aquele que te chama mais. sim. Então, eu vou aproveitar aqui o teor da conversa que eu estava tendo aqui em casa e Sim, eu acredito que é sobre isso que estava chamando para ser dito, então vou aproveitar para falar. Eu sinto, vou falar assim de modo geral, posso pegar assim sim, podes. uma cromática específica, mas é porque eu percebi aqui pela conversa que a coisa do enlaçador, o enlaçador é um Kim que assim que tem uma força muito grande para mim, né, assim na minha vida, né? Eu olho para ele com olhos de uma coisa que eu tenho que aprender e alcançar essa capacidade. E agora, na conversa aqui com os meninos, eu percebi que o Enlaçador fala muito sobre essa coisa da morte, né? De que maneira que a gente interpreta isso, né? E como que, às vezes, a gente... que o maior problema não é morrer na morte, né? O maior problema é morrer na vida, né? E, tipo, dependendo da maneira com que a gente enxerga a vida, com que a gente leva a vida, a gente morre na vida, né? A gente não morre na morte, né? E acho que o Enlaçador está falando muito sobre isso, né? A cena do igualar e da oportunidade é você perceber que a maior oportunidade que se tem é viver a vida, né? É viver o presente, é viver a vida. E enquanto a morte ela traz justamente a ilusão de que tipo em algum momento vai acabar e por isso eu tenho que sempre escolher uma coisa ou outra, escolher um lado ou outro e isso faz com que a gente se desprenda da oportunidade que a gente tem sempre no presente, sabe assim? Que cada momento que passa e a gente deixa de fazer alguma coisa é uma história a menos para contar, sabe assim? Eu acho que o Enlaçador fala muito dessa vida é, que pode ser em função da vida ou que também pode ser em função da morte, sabe? E, e daí, pegando aí os amarelos que você me sugeriu, essa estrela ela serve
através dessa arte, né? Dessa capacidade de embelezar, dessa harmonia, né? Que é justamente isso, entendeu? Existe uma maneira única em você de se expressar, né? Ninguém vai se expressar igual você. Imagina, é, pode botar a mesma ocasião para 10 pessoas, cada uma vai viver aquela ocasião, mesmo que tenha um script para viver, cada uma vai fazer de um jeito. Por isso que, tipo assim, você pega um filme, por exemplo. Tem filmes que ele tem uma sequência, né? Tem aquele filme mesmo, número 2. E aí, tipo, por causa de um contrato de um ator, teve que mudar o ator no mesmo personagem. E aí você pega e aquilo perde a graça para quem está assistindo. Por que que perde a graça? Porque mesmo que seja o mesmo script, o mesmo roteiro, o mesmo personagem, o mesmo contexto, cada pessoa é uma pessoa, cada expressão é uma expressão, sabe assim? Então, esse serviço ele fala disso, sabe assim, como você servir a vida da melhor maneira. É você sendo você mesmo, é essa autenticidade, sabe? É esse brilho único que embeleza o mundo com o que só você tem para entregar, sabe assim? Com uma harmonia que só você pode proporcionar para as relações, para aquilo que acontece na sua vida, sabe assim? E quando a gente vive muito em função dos medos baseados na morte, na ilusão de que nós vamos morrer, e todos os outros medos, né, que aí vão nos botar em situações em que a gente vai ter medo de se expressar porque os outros vão falar, porque os outros vão pensar, porque os outros vão olhar para nós diferente, vão nos desaprovar, vão querer se afastar, vão deixar de nos amar e tudo. Isso faz com que apague o nosso brilho. Isso faz com que essa estrela não sirva ao seu propósito, né? E aí, nesse eixo, né, da onda, eu não estou habituado a ler a onda só pela cromática, né? Então, assim, talvez eu precise um pouco mais de tempo para processar bem a informação. Mas o eixo vem falar, né? O humano vem falar dessa capacidade de escolha, né? O quanto a gente sempre tem a oportunidade de escolher, né? Por exemplo, se eu te proponho, vamos, sei lá, vamos fazer uma loucura, vamos ir para um aeroporto, escolher um destino sem planejamento e tal, não sei o quê. Você sempre tem a escolha, sabe assim? Isso é uma coisa grande, mas talvez nas coisas pequenas também, sabe? Se eu te falar assim, vamos ali ver o pôr do sol, você pode sempre escolher se sim ou se não, né? E é sempre uma história a menos para contar, ou uma história nova para contar, sabe assim? É sempre uma experiência nova e você pode estar sempre propondo, sempre influenciando a vida, né? Porque aí você escolhe que sim, eu vou lá ver o pôr do sol. E nesse pôr do sol você vai lá e encontra uma outra pessoa, ou vê uma outra coisa. E aquilo abre uma outra perspectiva na sua vida, sabe? Ou não. E aí, quando você escolhe não fazer, quando você escolhe não participar de alguma coisa, você está deixando a vida te influenciar, sabe? Assim, então deixa que a vida me propõe alguma coisa, sabe? Já que eu tive uma proposta e não aceitei, sabe assim? Então, acho que esse humano também está sempre ligado com essa coisa de tipo escolher viver uma vida baseado naquilo que eu quero, que eu gosto, que eu intenciono fazer, ou então deixa que a vida vai me propor alguma coisa diferente, ou então nem vai me propor nada, mas o que é mais um dia de vida, sabe assim? Amanhã tem outro dia, amanhã, sabe assim, deixa. A gente até falou disso hoje, né, num momento rápido assim, né? Deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, né? Por Sim, que deixar para amanhã o que se pode fazer hoje? Acho que esse humano tem a ver com isso, sabe? E depois o guerreiro, na liberação, né? Por que que ele libera esse guerreiro? Porque, veja, o guerreiro é justamente a antípoda desse enlaçador, justamente por isso, né? Porque o guerreiro, ele é intrépido, né? Tipo assim, as pessoas falem o que falarem, façam o que fizerem e tal, não sei o quê, eu sei para onde eu estou indo, então eu sou intrépido, sabe assim? Eu estou indo para onde eu decidi ir. Então, se você falar para mim que eu não posso ir porque eu não vou saber fazer, ou porque eu não posso ir porque vai ser ruim, e não sei o que, não importa, entendeu? Porque eu sei para onde eu estou indo, entendeu? Então, eu vou mesmo assim, eu vou me manter intrépido mesmo assim. E eu sempre vou ter a capacidade de questionar, tipo, por que que você está me falando isso? Você tem essa experiência para estar me falando isso? Sabe assim? Esse poder de questionamento e essa inteligência de ser o guia da minha própria vida, sabe? De estar firme e forte na minha jornada, mesmo que eu não tenha motivos externos para isso, sabe assim?
E eu acho que a vida é sobre isso. Eu acho que a vida assim é feita de relacionamentos, é feita de trocas e tudo, mas se eu não escolher ser o protagonista da minha vida, mesmo que eu ponha outra pessoa para ser, ela não vai fazer o papel que eu fiz, ela não vai escrever as histórias que eu poderia escrever e pronto, não vai poder chegar onde eu tinha planejado chegar, porque ela vai fazer pelo caminho dela e eu faria pelo meu. Então, acho que esses amarelos aí estão na intenção de mostrar essa capacidade única de protagonizarmos a nossa própria história. E a gente só faz isso quando a gente usa tudo aquilo que poderiam ser medos baseados na ilusão da morte como oportunidades para nós sermos exatamente aquilo que nós viemos ser, sabe? Hum. É interessante. Agora estava-me a vir aqui aquele insight que eu partilhei com a Tita, e com a minha mãe no início. Acho que a minha mãe ainda não tinha entrado. Quando estava a fazer a onda, eu cheguei ali ao selo da estrela e em vez de desenhar o análogo, o macaco, desenhei outro espelho. E depois risquei, assim, o análogo da estrela é um espelho. E continuei, fiz a onda toda até ao fim e depois fui pintar. Eu depois pintei também em sequência. Quando chego ao espelho, vou pintar o dragão e vi que tinha feito uma estrela como análoga do espelho. Então, sem ter-me apercebido, quando desenhei na estrela, eu percebi-me. E no espelho não me apercebi, mas estava outra vez na mesma dinâmica. E a Tita, quando estava a ler os brancos, chegou ao espelho e disse: O espelho tem como análogo a estrela. E eu disse assim: Uau! Ela enganou-se, mas não teve consciência que tinha dito análogo. Mas eu percebi assim: bem, a gente está aqui num jogo de espelhos e de estrela, e agora tu vens com a tua interpretação, e o que eu tiro é. Este espelho está a dizer à estrela, a todos nós, para a gente ver o nosso próprio brilho, a nossa própria capacidade, esse ser único que tu falas, não é? Para a gente ver esse nosso reflexo, não é? Porque um dos grandes desafios da estrela é ela não se achar que, que, que o brilho dela importa, tem muito essa questão de autoestima, não é? E de não se reconhecer no espelho, não reconhecer o seu próprio brilho. Então, o que me vem muito é isso mesmo, não é? Quando a gente também reconhece o nosso próprio brilho, mais facilmente tu consegues então estar com esse guerreiro, não é? Porque te conheces, e então quem te vai permitir conhecer é o espelho, que é o que está na transcendência, não é? Desta onda. É aí. E ser mais autêntico e sem as amarras e as Sim, limitações, não exatamente. é? Exatamente. E esse Kim do enlaçador, que hoje é um enlaçador muito especial, né? 66, está aqui presente conosco. Esse Kim do enlaçador, ele fala de desapego, né? Assim, ele fala dessa coisa de desapegar. E o que que é desapegar, né? Desapegar é você não se encolher para caber numa relação, sabe assim? Eu não preciso me encolher para caber naquilo que você espera que eu seja, tá entendendo? Ou Então, não deixar de ser eu para. exato. Então, é assim, a gente, por que que a gente se encolhe para caber numa relação, né? Por que que a gente pode negligenciar o nosso protagonismo? Por quê? É simplesmente pelo medo de alguma coisa acontecer com a gente ou com alguma coisa que importa para a gente. Então, você imagine, todos os medos estão ligados a essa coisa da morte, de achar que, tipo assim, e se eu morrer, acabou. Se eu morrer, eu perdi tudo. Enquanto justamente esse espelho vem dizer o quê lá na transcendência? Ele vem dizer, não, existe uma coisa que essa evolução ela é infinita. Para com essa loucura de que a morte vai acabar com tudo, entendeu? Porque se você Uhum. ficar nessa loucura de que a morte vai acabar com tudo, você vai deixar de viver um monte de histórias maravilhosas e relevantes na sua vida esperando essa morte, sabe? Não, mas eu não vou mudar para o outro lado do mundo
porque pode ser que eu morra, tá? Tudo bem, pode ser que você morra, mas então você também não vai atravessar a rua, porque pode ser que você morra, né? Você não vai fazer nada mais da sua vida, porque pode ser que você morra. Então, quando eu vejo esse igualar aqui no Enlaçador, e é como eu tenho interpretado nas orações diariamente, é igualar aquilo que eu tenho dentro, sabe assim? Porque no fundo, todos nós nos vemos como grandes heróis da nossa vida, sabe assim? Todos nós nos vemos, mesmo que seja lá no fundo, nós nos vemos como grandes estrelas, grandes figuras, sabe assim? Tanto é que a gente põe quase toda a importância do mundo como se nós fôssemos o Sol e o resto girasse em torno de nós, que na verdade é isso. O Inlakesh fala sobre isso. O Inlakesh é: eu sou o centro e todos os outros são outros eus. Eu sou o outro você. Então, só que todos nós somos sóis, né? E aí é que tá, entendeu? Então eu sinto que esse igualar é nós pegarmos esse grande herói, essa grande estrela, esse grande ser humano que, no fundo, nós sabemos que nós somos e trazermos ele para fora, entendeu? Igualarmos ele também na vida cotidiana, porque não adianta nada isso ficar lá num sonho mais escondido da nossa alma, nas profundezas da nossa alma, e no externo a gente ter que ficar se encaixotando para caber naquilo que os outros querem que a gente caiba, para gostar de nós, para nos aprovar, para nos amar, para nos querer por perto. É. Olha que esse sol que tu referes só aparece uma vez nesta onda, como Pois, desafio do e eu há bocado cachorro. falei dele É verdade. Só aparece uma vez, uma em, vez, em desafio do Do cachorro. cachorro, né? É harmónico. mas Pois é, eu aí não sinto a mesma coisa que tu, porque como sou enlaçadora e trago o poder de desapegar, então venho com os medos todos. Então, eu não acreditar em mim era o que era normal, percebes? Eu, sim, eu sim. nunca acreditei que eu era um sol. Eu deixava de fazer muita coisa para ser aceito pelo outro. Eu encaixava-me na relação do outro para ser aceito pelo outro. Eu nunca acreditei, já é engraçado que só comecei a perceber isso quando comecei a conhecer a lei do tempo. E cada vez que passava e entrava numa nova consciência, num novo aprofundamento da lei do tempo, é que eu comecei a perceber o quanto cada um de nós é um sol que vem aqui a esta vida para reconhecer que é sol. Ô, Tita, mas então você não discorda, você concorda comigo, Pois. porque é exatamente isso que eu estou falando. Ai, é que eu E- percebi o Esse, contrário. esse sentir que eu estou falando no fundo, que todos nós sentimos que somos grandes sóis e tudo, é uma coisa inata nossa. Quando nós somos crianças e pequenos, a gente quer Ah, ok, atenção, em relação a isso, ok, só que depois acaba enterrado por essa ilusão da morte, entendeu? Essa ok, ilusão ok, certo. justamente desses medos todos que nos põem em torno de nós, do É, tipo, ah, você não pode se destacar demasiado porque vão te jogar um olho gordo. Você não pode viajar demasiado porque podem te assaltar e você pode morrer. Você não pode fazer isso, não sei o quê. E aí põe um monte de medos que faz com que a gente vai se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo, e daqui a pouco a gente pensa que nós somos um figurante fazendo um papel de árvore na nossa história, em vez de ser o protagonista, sabe assim? Ah, não, afinal é melhor eu ser uma árvore do meu cenário do que ser o protagonista, porque o protagonista corre o risco de ser morto pelo vilão. Enquanto Ricardo, a ainda hoje me fizeram um comentário exatamente em relação a isso, como quem diz, estás a dar um passo maior que as tuas pernas Pois é, e pois é. isso não é uma coisa monetariamente muito forte para ti. E eu olhei, como quem diz, se é ou não, sou eu que tenho que saber. Se eu estou Exatamente, proposta a fazer, é porque não é, ponto. exatamente. Mas eu antes ainda respondia, agora o meu olhar diz tudo. Não, Eu não- e o que apavora é que isso cria um vício em nós, e era esse aqui, eu tô nessa intensidade, porque eu estava nessa intensidade aqui com os meus filhos. Mas o que apavora é você olhar que acaba virando um vício, você receber atenção e afeto e reconhecimento pelo que de ruim você está passando. Tá entendendo? Porque aí depois você fala assim, não.
peraí, se eu tenho que me encolher para caber e preciso ser pequeno e frágil e vulnerável para que as pessoas gostem ou aceitem ou me apoiem no que eu quero fazer, então é melhor que elas conheçam as dificuldades que eu estou passando. Então aí eu começo a me encher de dificuldades e só falo dessas dificuldades para as pessoas, porque aí sim elas me apoiam. Ai, mas é que eu tenho uma dívida. Ai, mas isso vai passar, mas isso é normal, que todo mundo tem. Isso aqui. Agora, se você falar assim, não, mas é porque eu sou milionário, estou ficando milionário e quero cada vez mais. Aí as pessoas vão falar, mas toma cuidado, porque você vai ficar milionário, vão querer te sequestrar, e não sei o quê, e tal, tal, tal. Você está entendendo? É justamente isso, entendeu? Pois, é que eu cheguei ao pé do. Eu fiz uma proposta e a proposta era eu fazer duas formações, uma delas eu ia estar ausente 5 dias. E como me disseram que eu podia fazer, porque não era em tempo de aulas, eu disse: ok, está a surgir a hipótese, não há aulas, há isto, então eu vou fazer essa proposta. Mas aí trouxeram um outro impedimento e eu disse: não, mas antes disseram que eu podia fazer esta proposta desta e desta maneira. Portanto, eu só preciso de saber qual é que é o procedimento para eu me dirigir ao diretor administrador, para eu ter o aval de querer, pronto, de poder fazer, porque sem autorização eu não posso fazer. E como são 5 dias fora, não achas que isso é um arrombo financeiro muito grande para ti? Tá vendo? Parem! Ou seja, sem querer, a pessoa não costuma fazer estes comentários, mas ali, com receio que tivesse que dar alguma opinião e que fosse à frente, ou seja, o que me foi dito é, eu é que tenho que enviar o e-mail para o administrador e ele então depois é que vai falar. Portanto, ele não vai apresentar o caso ao administrador. E o incrível aqui é exatamente esse. Não se conseguiu separar de dizer, não, não, como faz para os outros casos todos, não, não, eu apresento, sou eu que apresento. Não, eu é que tenho que apresentar, porque ele acha que não vai ser possível. E eu acho que vou fazer. Pronto. Eu estou-me a visualizar lá, portanto, eu vou fazer, ok? Exatamente. O que É, foi, o que foi visto não pode ser desvisto, né? Exato. Mas pronto, mas tudo isto parte porque essa pessoa diminui-se para encaixar na forma como os outros maiores do que ele querem que ele seja. pois, Não, e é sobre isso, né? Porque a gente, por exemplo, na vida, muitas vezes tem uma música muito famosa brasileira, de uma banda considerada a maior banda de rock brasileiro que já teve, que é o Legião Urbana, que ele fala: você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Ou seja, a viagem é que as pessoas não querem fazer a gente caber nas relações porque elas são más ou querem nos prejudicar. É porque já fizeram elas ter que se encolher para caber em outras relações e assim vai sucessivamente. E aí, tipo, o medo que ela sente de alguma coisa na vida dela, ela se sente no dever de te passar aquele medo para te proteger. Entendeu? Então, provavelmente, você está falando, esse colega, provavelmente, ele tem um medo tremendo de tomar uma atitude dessa na carreira dele, na vida dele, então ele quer passar isso para você meio que tipo assim, não, porque ela pode não estar pensando bem nas coisas e eu vou protegê-la disso aqui, sabe assim? Mas isso na De real, apanhar um não, ou de não receber a proposta correta, ou qualquer coisa assim. É exato. exatamente, é isso mesmo. E aí é essa a cena das oportunidades estarem por trás da morte, né? É porque quando você desmistifica essa ilusão de que tudo está acontecendo em função de um dia morrer, você vê oportunidades onde antes você só via perigos ou dificuldades ou desafios, sabe assim? E as oportunidades estão o tempo todo, né? Uhum, uhum.
É verdade. Exato. Vamos passar aos vermelhos. Hã? Podemos passar aos vermelhos. Passa. Está bem? Sim. É que eu tenho pessoas em casa, eu não posso estar aqui. Esta onda vai mostrar que realmente quem nós realmente somos. E todos os nossos apegos. E todo o nosso ego. É um deixar fluir, um libertar de todos esses apegos em que o ego, pronto, predomina. Não é? Portanto, há que soltar todas as crenças, todas as ilusões que nós temos. E para que isso possa acontecer, uma das funções é mergulhar dentro de nós. Mergulhar e ver realmente quem nós realmente somos. Ver os nossos defeitos, as nossas virtudes e temos a coragem de assumir o quanto tudo aquilo que não realmente não está em prol do nosso bem e do bem de todos nós, de tudo que nos rodeia, para um bem maior. Essa introspeção, essa purificação das nossas emoções pode ser feito com muito amor, que temos como análogo o cachorro. E tendo a consciência das nossas verdadeiras emoções, de quem realmente nós somos, e criarmos um desapego. A morte, para mim, esta onda não é de morte física, é de morte de crenças, de estruturas que nós pusemos dentro de nós. E isso pode ser feito com amor, com carinho, para fazer brotar, para fazer crescer novos sentimentos não só nossos, mas que possam beneficiar todo o coletivo. Para isso temos que estar preparados, porque aí temos aí a tormenta. A tormenta vem como catalisador de todas essas emoções, todos esses sentimentos. E só assim poderemos tornar-nos mais humanos, mais conscientes do nosso propósito, para ancorar todo o nosso percurso ao longo desta onda. Isto leva-nos a uma questão. Estamos realmente a ser íntegros com aquilo que acreditamos? Estamos a ser íntegros com a vida que estamos a escolher? Estamos a ser íntegros com realmente os sentimentos que nós temos? Só assim é que podemos caminhar. Para isso temos novamente aqui o anunciador, o Manal. Ele vai aí e diz assim, corta, deixa fluir, deixa liberta, acaba com essas crenças, para que possas então caminhar, explorar o mundo, mergulhar no teu sonho de abundância, para criar um mundo melhor. Só assim poderás conseguir brilhar. E para isso temos o dom da cooperação, que vai ser trazido pela Terra. Quando nós tivermos toda essa consciência, toda essa purificação do nosso interior, quando agirmos com integridade, então poderemos expressar-nos ao mundo, trazer o melhor que nós temos, com as nossas emoções limpas e realmente transparentes, para podermos criar um mundo melhor. Só assim poderemos curar e só assim poderemos evoluir e cooperar com todos, espalhando as nossas sementes. É esta a interpretação que eu dou dos vermelhos. Muito Aqui não bem. se questão do ego, não se põe. Esta morte é a morte de todas aquelas crenças, todas as nossas. Nós não somos o centro. E quando nós deixamos de agir como o nosso ego, quando nós deixamos o ego, que é o propósito, então talvez possamos agir com mais integridade, com mais harmonia, com mais beleza, não vendo sempre a morte como algo que vai castrar a nós e todos os que nos rodeiam. A morte é purificar, a terminarmos com aquelas crenças que sempre nos limitaram. Fomos criados e que vivemos toda a vida. Não há necessidade de muitos padrões que nós pusemos cá dentro. Minha leitura muito simples dos meus vermelhos. Muito boa.
Muito A bom, Gratidão, já tem que estar gratidão. escalada para fazer a leitura em todas as ondas. Olha. Já demonstrou que estava aí preparada já. Muito bom. Não, fui apanhada de surpresa. Sim. Não, mas já tava preparada de estado de espírito. Muito bom. Isso. Muito Eu bom. me aquilo que eu sinto, não é? E aquilo que eu aprendi, aquilo que eu aprendi lá. Top, Eu, gratidão. eu sou uma partícula. E enquanto eu pensar que eu, como partícula, é que sou importante, as coisas não evoluem. Nós somos um todo. E cada um de nós está sempre a pensar no seu ego. Mas tu, como partícula, és Uhum. tão importante como o todo, porque Isso. quando tu te reconheces como partícula no todo, sabes qual é o teu propósito. Mas E aí aí o teu é, ego deixou de existir e deixa. passou a existir o todo. É. Exatamente. E é esse o propósito. E é Sim. o propósito desta onda é precisamente esse. Sim, sim. Aqui Morte eu também vejo a morte das das crenças, dos crenças. Sim, apegos, sim, do ego. A morte do ego, não é a morte física. sim. Sim, 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 sim. Sim. É, Pronto. o interessante é ver a morte como uma oportunidade, no sentido de que todos os dias você pode morrer para sua versão antiga e renascer para uma versão nova, né? Todos os dias você tem essa oportunidade, né? A todo momento. Mas essa é a intenção da onda. Porque se eu morrer fisicamente, acabou. Sim, Agora, sim. esta morte é criar, se é para um bem maior, não é? Se é para não é? Então, morre em ti aquilo que não faz o outro crescer, não é? Sim, sim, faz sentido. E Pronto. é interessante só a sincronicidade de que esse enlaçador magnético caiu na sexta-feira 13, né? Hum. Que é, Adorei. que é uma, Mas da, que é uma é data. uma crença, mais uma crença. Então, não, e que é uma data marcada justamente por uma coisa que quiseram incutir um medo, né, nessa data, né? E que não tem nada a ver, né, assim, na real, né? A gente sabe, ainda mais pela lei do tempo, que não tem nada a ver, né, enfim. E- Não. mas é interessante a sincronicidade, né? Eu já adorava o 13, então agora ainda adoro mais. Hoje sexta-feira, terça. A minha equipa do secretariado são 13. A ti tem as sincronicidades. É assim, é verdade. E hoje estive a desmistificar alguns dos meus alunos porque achavam que não queriam vir à escola porque era sexta-feira 13. E eu virei-me para eles e expliquei-lhes: não estou a perceber. Jesus tinha 12 apóstolos, ele era o 13º. Qual é que é o problema do 13? Sim. E eles, Oh, professora, eu nunca pensei nisso. É, pois, Bem, meus queridos, olha, vou ter que ir embora. Está bem? gratidão. gratidão. E ingratidão. Eu depois partilho a onda, mas olha, ficamos com o jogo dos espelhos, não é? Para vermos o nosso brilho e esse sol que está ali Sim, sim, escondidinho em desafio na onda, é verdade. para a gente O brilhar, único sol ali. que é o que é pedido aqui de serviço, não é? Brilha. É. Portanto, o espelho, Hã? só quando sou. E olhar para a dualidade antípoda, espelho e estrela, ou É. estrela e espelho, que eu Quando acho que quando conseguimos olhar para o espelho de uma forma límpida, aí tornamos estrelas. Uhum. e quando não tivermos medo de olhar para o nosso próprio brilho, Exatamente. Sim. É porque quando enxergar, olhar, é bem, enxergar nós como nós realmente somos, né? Porque exatamente, nessa trama toda existe um risco muito grande da gente passar a vida todinha sem ver a nossa imagem como ela realmente é, sabe? Mas aí está. E a lua é isso que manda fazer. Pois, Olha, pois. olha bem fundo e aceita como tu és. Aceita as tuas imperfeições. Não tenhas medo de assumir. É isso mesmo. Muito bom.
Olha, gratidão. Terminar. Gostei muito. Gratidão a todos. Sim. A Rutzinha tem que ir mais vezes pro Brasil, hein? Que voltou aí com uma força. É? Já encontrou a fonte. Não, encontrei pessoas muito, muito, será Nada- que se deve dizer, muito Muito humanas, sábias. e muito sábias, e muito humanas, muito, muito simples. Sim, mas esta sabedoria é a simplicidade divina. Sim. Olha, é o nosso reflexo. Pronto. Uhum, Tudo aquilo que a exatamente. gente sente aversão ou proximidade, não é? É um reflexo nosso, está-nos a mostrar. Sim. Então, isso que disseste está em ti. Uhum. E é isso que tu gostas. Então, deixa isso brilhar em ti. É a semente? Assume isso. Assume o teu próprio brilho. Vou assumir. Todos nós, não é? Isto é todos Todos nós. nós assumir. Sim, Tá bem? sim. E nada como viajar, né? Estar em outros ambientes, com outras É, pessoas, né? Isso é maravilhoso, né? Isso é a oportunidade de enxergar outros em Laqueches que, se a gente estiver no mesmo sítio sempre, a gente fica dependendo da vida nos trazer, né? Esses outros espelhos, né? Enquanto se a gente se movimenta, a gente vai atrás, né? E acelera, Exa- né? Vamos exatamente. sempre aprender. é É verdade. mesmo isso. Olha, vamos planear aí a viagem. Próxima ida ao Brasil é em Retiro, Ai, pá. organizado por nós. Já está aqui lançado. Então, mas olha, tem que ser em Sim, agosto. era em agosto que a gente está a planear. Ah, pronto. Ok. Temos só que ver as datas, não é, Ícaro? Isso. Ah, mas posso fazer uma proposta que é para eu poder ir também e vos acompanhar, senão não consigo. É porque eu tenho o secretariado até mais ou menos aí a 14 de agosto e depois até ao fim tenho disponibilidade completa. Perfeito. É De mesmo isso. 15, de 15 a 30 tenho disponibilidade completa. Fechou. Bora? Bora? Sim, Bora? 28, 28, queria cá estar, 29. Pois. É mesmo em agosto que o plano é mesmo em agosto. E aí as Ah, datas é? é só a gente alinhar para que fique bom para toda a gente, pô. Pois. Mas é para a gente fazer uma trip top, assim, não é para ir claro. para fazer um turismo bobo, é para ir para um lugar assim que de conexão profunda mesmo. Sim, sim. Eu Então, tá. alinho. Aí vocês podem confiar no guia, que eu vou contratar. Não, tô brincando. Sou eu, não. Vais-me dar chá da ayahuasca? Eu Não, também posso Não, ir. isso eu nunca tomei, né? Então, assim, elas têm não, mais experiência do que eu, aí você tem que falar com elas. não, não. Se me É- derem chá da ayahuasca, contacto com Deus logo. É, Pois é, eu sei, é logo. eu ainda não tive essa experiência. A Rutinha tem que ir. Tchau. Tchau, Não, fica Não, bem. ela está a dizer Gratidão. que não quer. Ah, achei que ela tava dando tchau. ainda não quero ir. Também tenho que Ah, ir. Vai. Pronto, então vá. Beijinhos, meninos. Tá, Beijinhos, beijinho. Tchau, beijinhos. fica bem. Gratidão. vá. Hã? É preciso encerrar. Vamos encerrar só conectar com o Sim. coração. Vamos agradecer este encontro, este novo início, esta onda que se inicia hoje. Vamos agradecer este aqui e agora em que cada um se encontra. Vamos agradecer tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que intencionamos. Vamos agradecer que os nossos corações e as nossas mentes estão aqui e agora unificadas com uma só mente e um só coração ao serviço da vida e do amor. E vamos agradecer toda a informação, todas as frequências que canalizamos e vamos entregá-las ao coração da Terra e à sua mente,
para que estejam disponíveis para todos os seres que necessitem ou que estejam à procura desta informação para a sua jornada de evolução de consciência aqui na Terra, aqui e agora. E encerramos este encontro com a saudação Maia. Ayum, Ayum, Unaku, Nabucco, Eva Eva Maia, Eva Maia, Emaho, Ayum, Ayum, Nabucco, Eva Eva Maia, Maia, Emaho, Emaho, Ayum, Ayum, Unaku, Nabucco, Eva Eva Maia, Maia, Emaho. Emaho. Salve a Salve a harmonia harmonia da mente e da da natureza, natureza. a cultura galáctica, em paz. Aho. Gratidão, gratidão, gratidão. Uma boa noite, uma boa onda. E até domingo. em Até Lakesh. domingo. Lakesh. Tá? Lakesh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gratidão. Beijinho.